A carta do médico. A carta do médico. O único que é sóbrio nessa emissora. É fã do Constantino. Número 1. Aliás, segundo o médico. Olha o cara aí. Falou que é o único que é sóbrio nessa O Constantino é o número 1. Tá brigando. Ele é o número 1. Tá brigando? Sempre. Mas ele Qual que tem é a as treta? opiniões dele. Erradas. Ele é independente, ele fala o que ele quiser. Erradas. Se a Jovem Pan, ele falar o que ele quiser. A Jovem Pan manda embora, ele vai pra Record, Tem vai oito pra Revista. empregos. Ele tem emprego Pra em todo cacete. lugar. Então ele fala, quer que eu fale o que eu acho? É o Kraken. Quer que eu fale o que eu acho? Não é que nem a gente, Não. que é pau mandado. Se sair Saiu daqui, daqui tamo acaba. ferrado. Não. Nunca mais. Sargento. Saiu depende daqui acaba. mesmo. Sair daqui é só o YouTube. temos que no mostrar máximo. Fala, tá bom, um abraço. Canal do YouTube lá no Varanda Gourmet. Vai se matando que nem um louco. E aí, Constantino, você é o top número 1. O médico diz que concorda tudo com você e não gosta do Josias e da Japa. Não pode falar assim. Por que não pode? Da Thaís. Thaís. Não, mas aí também não acho que é grande mérito. Como assim? Por quê? Olha só. O Constantino Não. tem. Ciro deu uma cascata, né? Oi? Você viu a. Não, olha só. Com toda a humildade, Diga lá. é que eu acho que realmente falta a nossa esquerda, né, que às vezes nem quer se considerar esquerda, né? Tá na imprensa, a imprensa toda tem um forte viés progressista, mas a turma nega isso, né? Eu acho que falta um pouco mais às vezes, ou de honestidade intelectual ou de preparo, ou realmente entender o que prega o liberalismo, o conservadorismo, porque são muitos clichês, né? Muita repetição de slogan furado, de platitude. Então isso aí, assim, eu acho que tem que elevar o nível do debate político no Brasil. Tá baixo. Mas você não acha também, eu tava pensando, cara, eu tava vendo lá o Trump e o Biden lá, você não acha que por essas conversas que eles têm, porque, por exemplo, o Trump fala de guerra no Twitter com outro chefe de Estado. É assim, aquelas mensagens, e são mensagens bem... Você não acha que, por ser assim, o debate ficou desse jeito também? Truncado? Tem um pouco a ver com a questão da ascensão das redes sociais, isso é inegável, né? Fortaleceu ali o tribalismo, essa coisa meio de time de futebol, torcida de cada lado, e aí os argumentos saem perdendo. Esse exemplo que você dá do debate, entre aspas, do Trump com Biden é perfeito porque não houve debate. Houve troca de farpa, de xingamento, e cadê as ideias? Cadê o debate de agenda? Né? Não houve. E isso é até uma desvantagem para o Trump, na minha opinião, porque a agenda republicana é muito melhor do que a agenda democrata, que está cada vez mais radical. Mas, sem dúvida, há um empobrecimento do nível dos debates. Né? A gente está usando os denominadores comuns cada vez mais baixos, em vez de ter uma perspectiva, inclusive, de esperar mais do público, né? O público é mais capaz do que isso. Mas é porque você vai sendo tragado por esse ambiente de Twitter, né? Então eu acho que tudo isso aí prejudica muito o debate no país. Ô Consta, e o bagulho do Correio? Desculpa perguntar como um afegão médio, mas tem essa treta que foi lá, até o mediador falou dos votos pelo Correio. O Trump ficou meio nessa de não dar a resposta, ele foi pressionado pra caramba. O que será que acontece, né? Tem toda uma polêmica relacionada a isso, né? Dos votos. Zuckerman, quando você falou o Correio, eu achei que você ia falar da questão do Brasil, que o Sam e Dani no Jornal da Manhã já rebateu de forma perfeita, né? O pessoal achar que vale a mesma coisa que o Mercado Livre do nada. Vale a pena. O Correio nos Estados Unidos é o seguinte, né? É óbvio, né? Isso é assim, é intuitivo até. Mas é óbvio que aumenta risco de fraude quando um monte de gente vai votar por esses ballots que chegam pelo correio e depois vai ser aberto, né? Então, o Trump é perigoso se o Trump estiver colocando em xeque o sistema democrático americano, né? E essa é a interpretação de muitos. Falam, ele está jogando lenha na fogueira ao falar que vai ser fraude e tudo mais. Ele está, a princípio, clamando por maior escrutínio, por atenção das pessoas que podem ser voluntariamente ali fiscais, né? Porque é óbvio que aumenta o risco de fraude, isso é inegável. E causa espécie. Por que os democratas estão tão interessados nisso? Olha, no meu telefone, só chega a mensagem, cada hora com um nome diferente, que eles devem ter nos records antigos e tudo, só chega a mensagem pedindo voto pro Biden. Não tem uma mensagem que chegou até agora falando para votar. E aí, vamos lá, se registra, vota no Trump. Então, assim, é óbvio que os democratas fazem uso mais intenso desse tipo de estratégia. Eles estão mais de olho nisso, não é à toa. Então, o Trump está alertando. Eu acho que aumenta o risco de fraude. Se é um fator que vai definir a eleição, eu não sei, até porque a gente já teve
no passado, eleições que foram vencidas no photochart ali, né? Por poucos votos, porque aqui tem um colégio eleitoral, né? Então você leva um colégio eleitoral importante como a Flórida, isso faz muita diferença. Então não dá para brincar em serviço. Sim. Os democratas já mostraram que são capazes de tudo. Olha só, a esquerda é esquerda em qualquer lugar do mundo. E tem esse bando de ignorantes que repete que nos Estados Unidos não tem esquerda. Não é que não tem esquerda, não. O Partido Democrata não é mais nem o PSDB. Hoje em dia é o PSOL. Eu venho repetindo isso. Essa turma do Partido Democrata hoje está muito mais para Marcelo Freixo e Sâmia Bonfim, sei lá o que mais, do que para os tucanos. É um pessoal que não brinca em serviço, né? Então, assim, todo cuidado é pouco, cochilou, o cachimbo cai. Eu queria fazer uma pergunta pro Constantino, nobre colega, né? Nobre colega, mas é só pra fingir, né? Porque a gente tem que fingir uma boa aparência aqui. Aliás, eu queria que um dia você mostrasse um livro aí que você tenha lido, porque deve ter lido meia dúzia no máximo, né? Só um prefácio, né? Mas tudo bem, eu queria saber a sua opinião do debate, como é que foi a repercussão. Claro que você vai achar que o imperialista foi melhor, porque o senhor tem um belo pano, né? O senhor limpa a sua mesa com tapete, não é nem com pano, né? Queria saber como é que foi essa repercussão. Você acha que o imperialista que você tanto defende ganhou, se o Biden surpreendeu, porque a expectativa estava um pouco baixa por ele ser senil e tal? Eu queria saber a sua análise, que claro que está errada. Professor Papagaio, eu estou ansioso para acompanhar a sua live que vai ter com aquela colega, né, a jornalista. Exatamente. Mas, grande jornalista. Mas assim, a questão é a seguinte, é até curioso, né, na sua pergunta você falar de imperialismo estadunidense. Faltou só essa expressão para ser o completo clichê latino-americano da ultra-esquerda, né? Mas olha só, quem mostrou ali traços claramente imperialistas foi o Biden. O Biden fez uma ameaça ao Brasil. Ele falou que vai fazer uma oferta. Dou 20 bilhões de dólares aí, né? Os mesmos que dizem o correio não está à venda, não vamos vender nossas estatais, o petróleo é nosso. De repente, 20 bilhões entrega a Amazônia para o Império Estadunidense. E aí o cara ainda diz o seguinte, se não aceitar, eu venho com retaliação, sanção em cima desses caras, como se a gente fosse um país obscurantista que nem o Irã. Econômica. Então veja que coisa bizarra. E nossos jornalistas aplaudindo, só porque tentam tirar uma casquinha para atacar o Bolsonaro. Teve um ainda que comparou acordo voluntário de Bolsonaro com Trump com um tipo de ameaça dessas do Biden. Quer dizer, é uma coisa de doido, uma coisa de doido. Agora, o presidente, justiça seja feita, eu estou meio irritado com algumas posturas do presidente e do governo, mas o presidente, nesse aspecto, reagiu à altura. Né, fez uma resposta muito boa ali, falando que a nossa soberania nacional não está à venda. Isso é muito importante de ser defendido nessa hora, com clareza. Né? Então, o presidente Bolsonaro, nota 10 na resposta ao Biden, nota 0 por enquanto, a menos que ele esteja jogando um mega xadrez 4D, né? Nota 0 na escolha do Supremo. Ali, ele está se desviando muito da inspiração dele, que é o Trump. Constantino, aqui é o seu contraparte predileto, Josias de Souza. Gostaria de perguntar para você, já antecipando o nosso debate vespertino, o que você acha da indicação de Cássio Nunes, que está sendo sugerido como o potencial nomeado para a Suprema Corte de Bolsonaro. Afinal, os bolsonaristas estão perdendo as estribeiras com isso. E você, como bom capacho, psicofanta desse governo, poderia me dizer... um cara que é a favor, por exemplo, tem relações próximas com Wellington Dias, que foi a favor das lagostas do STF, entre outros disparates. Como é que você enxerga essa possível nomeação? Pois é, meu caro jornalista, né? Acima das disputas ideológicas e do bem e do mal. E que sabe tudo, inclusive, que é melhor para o Brasil tudo, realmente, e como o governo devia aprovar tudo. Sabe tudo, né? Só não tá lá comandando o show, né? Isso. Mas olha só, o nome é infeliz. A escolha é muito infeliz e eu acho que a base bolsonarista tem toda a razão de estar muito decepcionada e preocupada, né? Alguns estão com esperança de que seja um balão de ensaio para queimar o fusível e acenar para o Centrão falando, eu tentei o nome de vocês e olha só a resposta, a reação do público, não posso comprar briga com todo mundo, vamos ter que ir de Ives Gandra Martins Filho, né? Esse é o sonho de muita gente. Eu não sei se o presidente está jogando esse nível de xadrez 4D não, André, para ser muito sincero, mas olha só, o nome é um ilustre desconhecido, todo mundo teve que procurar, ele é muito produtivo, então ele tem lá 600 decisões por dia, claro que vai errar e acertar,
E aí o pessoal pegou essas coisas aí, lagosta, tem uma muito pior, né? Foi contra a extradição do Cesare Battisti, o terrorista comunista aliado do PT, né? Então isso aí é muito grave. E tem essas amizades, né? É um nome que tem bom trânsito com Gilmar Mendes e Toffoli, só isso já acende 2 luzes amarelas quase avermelhadas, e o Ciro Nogueira e companhia. Então é óbvio que não pegou bem. Agora, qual é o problema maior? O próprio presidente conhece ele há muito pouco tempo. Então, assim, se isso é uma escolha para acenar mais ainda para o Centrão e ter uma governabilidade e tudo mais, o Bolsonaro está escolhendo o pior instrumento para isso. A Suprema Corte é a única, talvez a única decisão que tem que estar totalmente blindada disso. Por quê? Porque é uma coisa que o Bolsonaro passa em 4 ou 8 anos e isso aí fica por décadas. Por décadas. Então o Trump é fanfarrão, tem esse estilo dele, tem coisas questionáveis, mas na hora que a porca torce o rabo, tá lá 3 indicações excelentes para a Suprema Corte. 3 indicações excelentes de conservadores, originalistas, estão ali para ser juiz, não estão ali para agradar A ou B, né? É para fazer cumprir a lei. Esse Cássio Nunes não convence nesse aspecto, não convence. Tá lá como desembargador pelo 5º Constitucional, que é um negócio bem esquisito, né? O notório saber jurídico é questionável, tudo bem, tem lá a formação acadêmica boa em Salamanca e tudo, mas não convence, não convence. Era a escolha que o presidente Bolsonaro não podia errar. Se ele for adiante com isso, se isso não for um balão de ensaio, eu prevejo uma debandada. Eu acho que vai ter muita gente que está no limite de apoiar o governo, né, e que vai olhar e falar assim, olha, é indistinguível de um governo Temer, não quer dizer que eu vou ficar histérico pedindo impeachment, me aliando a PSOL, fazendo que nem MBL. Isso aí é patético. Agora, vou lamentar, né, a situação e vou olhar e falar assim, vem cá, não foi para isso que eu fiz campanha. Então, eu imagino que se o presidente Bolsonaro de fato seguir adiante com isso, ele vai ter um desgaste mas muito, muito grande na sua base de apoio. Pô, tá bravo, hein? Vai pular do cavalo também. Aqui já tem uns... Aqui a turma já tá pulando aí, ó. Emílio, de novo, assim, eu não tô no cavalo bolsonarista. Não, eu sei. Eu tô no cavalo chamado Brasil. Sim. Né? Eu tô preocupado, por exemplo, com essas trocas de farpas entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia. É óbvio que eu tenho o Paulo Guedes goza de uma credibilidade, ainda mais comigo, que o conheço, que foi meu chefe 6 anos, que o Rodrigo Maia, pô, não dá nem pra colocar no mesmo saco, né? Sim. Um tá lá por espírito público, eu sei disso, e o outro tá lá, a gente sabe por quê, né? Agora, é óbvio que não agrada, é óbvio que me preocupa. Por quê? Porque o Paulo Guedes, ele tem uma baita bagagem, mas ele não é um baita conhecedor dos meandros da política em Brasília e um grande executor nesse aspecto. Então, é inegável que ele fica de saco cheio, como qualquer ser humano ficaria, né? E só que ele fala certas coisas que podem prejudicar o quê? A agenda do Brasil, não é a agenda do Bolsonaro, é a agenda do Brasil. É isso que a turma não entende às vezes, né? O cavalo que todos nós estamos juntos, né? É o cavalo chamado Brasil. O que nós queremos? A aprovação das reformas, das privatizações. Como é que a gente chega lá? É difícil. Nós temos um Congresso que está acostumado a mensalão e petrolão, que não é muito suscetível a argumentos patrióticos, né? O Bolsonaro tentou aí pressão de rua, bancada temática, esse troço é romantismo, não funciona no Brasil. O Brasil tem dono, Emílio. O Brasil tem dono, está mostrando, né, quem são os donos. Sim, claro. Então, como é que você avança com a pauta? É muito difícil. Agora, eu entenderia do ponto de vista pessoal, o Paulo Guedes encher o saco e vestir o boné e ir para Mônaco, né? Eu entenderia. Agora, para o Brasil isso seria bom? Não. Agora, tem um bando de gente que fica jogando mais lenha na fogueira, fazendo intriga, torcendo para ele cair, né? E isso seria muito ruim. O quê? A vitória de um Rodrigo Maia sobre um Paulo Guedes é boa para o Brasil? Não. Não. Então, assim, o que nós estamos vendo é um desgaste contínuo de um governo que tem boas pautas, mas que está se adaptando a um pragmatismo de sobrevivência e de governabilidade que, óbvio, que vai desidratar a parte da agenda. É óbvio. Agora, se desidratar a ponto de não conseguirmos mais identificar a origem, né, o que era meritório, aí
o Bolsonaro vai estar assinando o atestado de ser realmente... Mas é que é difícil, mas é difícil mudar, porque o país deles, não o nosso país, o nosso Brasil, o nosso cavalinho, ele é um cavalinho triste que a gente banca. Pônei. A gente banca. A gente banca esses caras. Eles não querem que mude, porque eles têm privilégios. E ninguém quer perder os privilégios. Exatamente. Né? E quem entra no sistema não quer sair do sistema. Nunca mais. Porque o sistema deles é maravilhoso. E o nosso é bancar para eles. São dois países. Quando você viaja de first class, Emílio, você não quer ir para econômica. Isso, é a primeira classe do avião e a gente lá atrás... Lá não sei o que, no Beef or Chicken, os caras estão lá e não interessa para eles, porque o avião vai ali e vai ser isso sempre. Ou você tinha alguma dúvida? Exato, agora você vê, essa questão toda de usar precatório para pagar programa social e tudo, isso é um perigo. Aí agora a equipe econômica se manifestou falando que foi contrária, né? E os parlamentares questionam por que não disse isso antes. Por quê? Porque é um jogo muito delicado e até certo ponto natural, de política e de economia. Aí não houve estelionato eleitoral a princípio, porque o Bolsonaro sempre deixou claro, o meu posto Ipiranga entende de economia, eu de política. Tá perfeito, tem que articular, tem que fazer avançar o que for possível. Em política, o ótimo, o ideal é inimigo do bom, do viável. Tudo isso é verdade. Agora, se em nome do pragmatismo começar a esquartejar as pautas a ponto de ter um governo que começa a falar de usar precatório para pagar paternalismo social, né? Aí, meu amigo, numa boa, aí não adianta mais achar que o Paulo Guedes é o fiador do mercado, porque o mercado está começando a olhar para isso e falar até que ponto vai a força do Paulo Guedes para segurar a chave do cofre. Então é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio delicado entre as forças da política e a sabedoria da economia, né? Agora, tem que chegar a um bom senso, tem que chegar a um denominador comum que consiga preservar, senhor presidente, que consiga preservar o grosso da mensagem do liberalismo do Guedes. Porque, olha só, não é o Guedes, não são os lindos olhos castanhos do Paulo Guedes que o mercado se encantou, né? É porque entende que tem ali uma matemática, uma aritmética. O presidente fazer um apelo ao mercado, um apelo patriótico, estamos todos no mesmo barco, isso aí, cai em ouvidos moucos. Sabe por quê? Porque o mercado não tem ouvido patriótico. É a pedalada patriótica. É que nem a gente tava... É um processo dinâmico de interação de milhões de pessoas investindo. Que nem a gente estava discutindo aqui, que nem ficou a grande discussão aqui das pessoas falando da eleição do Trump. Né? Não, porque o Trump é amigo do... Porra, não tem país amigo, tem interesse de país. Óbvio. Tem interesse de país. Os Estados Unidos odeiam a China, mas vão continuar fazendo negócio da China porque é interessante para os dois lados. Engole então não tem esse, né? E o mercado não tem. É que nem o Bolsonaro falou outro dia lá que os empresários, em nome do patriotismo, não vão aumentar. Não interessa. Dinheiro não tem pátria, não tem nada. É interesse. Não tem partido. Agora, claro, não tem partido, não tem é de nada. direita nem de esquerda. Então é esse que é o pensamento, é o nosso barco para onde a gente quer que vá, para Argentina, para Primeiro mundo, Venezuela, Venezuela nem tem mais. Para onde a gente quer que vá? O que vai acontecer? Vamos ficar nessa? Ô Emílio, você trazer a Argentina à tona é muito importante, até porque esses dias mais uma grande empresa decidiu sair e ir para o Brasil, né? Coca-Cola. Por que é muito importante? Por que é muito importante essa comparação, né? Porque as lições do fracasso do Macri estão muito vivas ainda, ou deveriam, né? O Macri venceu com uma plataforma liberal, foi sacrificando, foi desidratando, foi apelando para congelamento de preço, foi ficando indistinguível daquilo que ele era quando venceu as eleições e voltou o Foro de São Paulo, voltou a Venezuela para dentro da Argentina. Então, meus caros, toda pressão no governo é pouca nesse sentido. O presidente Bolsonaro precisa entender esse recado. Ele precisa entender que se ele quiser ser um Macri 2, o Brasil corre um sério risco de ver amanhã uma turma dessas radical querendo voltar ao poder e com chances concretas. Então, ele precisa entender o seguinte, ele está com popularidade em alta, tudo isso é muito bom. Ele tem que usar esse capital político para pressionar o Congresso em prol das reformas da sua equipe econômica. É isso que ele tem que fazer.
Porque o futuro do Brasil e do governo dele está em jogo. E esse futuro vai ser melhor quando o governo conseguir sinalizar para os investidores, para o tal mercado, né, que tem compromisso com o teto fiscal, com a agenda de reformas, que não vai inventar pedalada, que não vai virar o Temer, né? Então é muito importante o presidente Bolsonaro entender isso. Agora, Costa, posso só fazer um último questionamento aqui, que é o seguinte. Frederico Assef, agora réu pela Lava Jato, por peculato e lavagem de dinheiro, esse que era até muito pouco tempo atrás advogado pessoal do presidente, do Flávio Bolsonaro, tinha acesso total e restrito ao Planalto. Você acha que isso pode ser, de fato, uma nova fonte de desgaste aí, paralelamente a todas essas outras que a gente já listou aqui? Sem dúvida pode, né? Mas, assim, advogado é advogado, né? Então, ele tinha uma relação próxima ao presidente, né? Por aí, acho que pode vir algum tipo de desgaste, né? De respingar nele alguma coisa, porque também envolve todo o caso do Queiroz e tudo mais. Então, isso aí, André, é aquela coisa, né? Eu acho que, tirando uma bomba atômica, isso aí, para percepção geral, já está dado, né? O Bolsonaro não é, ou a família Bolsonaro e seu núcleo próximo, né? Não se trata de santos, de candidatos bom, eu ia falar até Nobel da Paz, mas aí não é um bom exemplo, porque Nobel da Paz está cheio de gente que não presta. Mas assim, não ou então para Papa, aí eu vou lembrar também que o Papa anda me desagradando e muito, né? Que saudade que eu sinto do João Paulo II. Mas o fato é que não é uma referência moral, não é disso que se trata. Né? O Trump não é nenhuma referência moral, né? Agora mesmo está sendo acusado de ter feito no limite da lei ou não, malabarismos para não pagar imposto e tudo mais. Você acha que o eleitor do Trump vai deixar de votar no Trump por causa disso? Não. Ainda mais quando ele olha qual é a alternativa, né? Então, assim, não é disso que se trata. O povo entendeu o big game, né? Qual é o jogo pesado. Agora, para o Bolsonaro seguir com esse nível de popularidade e apoio, né? Não é isso que vai desgastá-lo a ponto dele perder. A classe média mais purista já está lá vestindo roupa laranja e já está com um discurso quase que testemunha de Jeová, batendo nas portas, falando oi, vem conhecer a novidade e tudo mais. Agora, a verdade é que assim, o presidente Bolsonaro precisa entregar resultado. O Trump está entregando resultado. Então esse é o grande desafio. Bolsonaro precisa entregar resultado. Né? No gogó não leva. Então isso aí desgasta, mas não mata, né? Sim. Só que para ele manter o nível de apoio, ele precisa entregar resultado. Esse é o grande desafio que está colocado na mesa. Esse é o grande problema, né? Tem que entregar. Condição que o povo não é mais trouxa. Pra cacete. Condição sine qua non, professor. É entregar resultado. Você matou agora, Consta. Por isso que a gente é seu fã. É o resultado, é o Samidana. O cara fala muito, expectativa e realidade. Sami tá triste calado. também. O Sami tá com dor, tá com catéter, tomando morfina. Como é que tá a bolsa? Bateu a bolsa tá caindo justamente por essas e outras que o Constantino tá falando. E aí é uma queda muito maior, porque só nos 2 primeiros dias da semana caiu 3,5%, só que o mundo inteiro subiu. Tá subindo no mundo inteiro. O dólar desvalorizou frente a todas as moedas praticamente. Então não, menos na Argentina. Caro. A Argentina tá pior. Tá pior que não, nós. A turca, Pelo menos isso. Não, nesses 2 dias a gente desvalorizou mais. Não, a Argentina nem sabe quanto é o dólar. Não, a Argentina... O cara nem sabe. A Argentina tá rumo Tá fora do jogo, amigo. Tá Argentina. Tá. E você sabe, cara, que os venezuelanos, eles falavam o seguinte, os caras da Venezuela, porque os caras falavam, porra, cuidado que isso aqui vai virar uma Cuba, hein? Cuidado. O cara fala, não... Venezuela, a Venezuela era um baita paizinho, chopeiro Caracas. Lindo. Belas praias. Meu, dá uma olhada, tem um vídeo, cara. O cara leva um frango e uma mortadela e falando, o presidente tá mandando pra vocês. Sim. Aqui, tem um vídeo agora circulando na internet. Né? O cara leva um frango e uma mortadela, fala, tá aqui, presente do presidente pra vocês, porque os Estados Unidos... Esse papinho furado. Emílio, e chegou lá. Não podemos nunca mais flertar com esse vírus, que é muito pior que Covid-19. É o vírus do socialismo. Isso aí destrói uma nação e gerações à frente. E em nome disso eles fazem qualquer coisa. E começou pela Suprema Corte. Começou pela Suprema Corte ali na Venezuela. Muito bem. Obrigado, viu, Consta?
Valeu, Nada, Constant. obrigado, eu sempre Valeu, foi um compadre. prazer. E hoje tem live do Lacombe com o professor Olavo de Carvalho. Tô Claro, curioso. você vai assistir, né, Constantino? Pra você aprender um pouco. Você tá Boa. aprendendo bastante. Boa. Obrigado, Constantino. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, batendo um papo com a gente. Ele está na programação da Jovem Pan, na TV Record e no mundo inteiro.